né? Não é inteligência emocional isso, o nome disso. É verdade. Né? O importante é saber, e tem um momento para ser alegre, numa festa e tudo mais. Agora, se um amigo está sofrendo, você vai estar dando risada? De forma nenhuma. Sim. Ali é o momento de sentir a dor junto com ele. Sim. Né? Então, é um fato. Usar as emoções de forma inteligente é o principal. Né? Quando você pega o que tem sido passado por aí, são pessoas que ainda não estudaram o suficiente, acham que só porque superaram uma situação difícil já podem ensinar sobre inteligência emocional, e não é assim. Infelizmente, não é assim. Se quem dera fosse. Sim. Se toda superação gerasse um mestre, nós teríamos muitos mestres, porque todo mundo tem superação na vida. Sim. Mas infelizmente não é assim. Tem um processo, né? Deixa eu só liberar aqui. Pessoal, tem pouca gente aqui online, mas vão lá pro link do YouTube, que eu vou encerrar a live aqui, ó. Encerrei aqui. Agora fala um pouquinho pra mim, Israel. Como buscar essa inteligência emocional? A verdade. Sinta algumas que são verdade. Como as pessoas podem buscar essa inteligência? Então, a inteligência emocional, ela se baseia em alguns princípios. Primeira coisa, transformar a dor em esperança. As dores do passado, tudo que te machucou no passado, tem que ser transformado em esperança. As dores do passado devem ser transformadas em esperança. Interessante. E como você faz isso? Quando você ressignifica, você supera a dor. E toda superação que você tem gera esperança. Uma dor que você passou, de repente, que você superou. Quando você pensa, eu superei aquilo, você gera esperança de novas superações. Você se prepara para algo mais. Né? Você não existe trauma de uma dor que você superou. É como se você tivesse trauma de ter passado pela 7ª série. Peraí, mas você passou, então não existe mais trauma. Passou de fase. Passou de fase, é uma fase a mais. Você já está preparado para a 8ª. A inteligência emocional também é assim. Você vai evoluindo, você vai passando de processo a processo. Né? É um processo. Só que existem muitos processos que não foram superados. Então a primeira coisa é superar esses processos, transformando dor em esperança. E como identificar esses processos? É simplesmente, você precisa ver o que está te machucando ainda, o que dói ainda. Tá. Todo mundo tem ferida que ainda não cicatrizou, Sim. que ainda não fechou completamente. Então, essas dores, elas te atrapalham de alguma forma. Às vezes te atrapalham com vitimismo. E impedem de muitas coisas, né, também, né? Sim, porque a dor, ela funciona assim. Primeiro gera a dor vira mágoa, depois da mágoa vira vitimismo, depois do vitimismo gera a autossabotagem. E tudo isso está ligado também na questão da pessoa ter a autorresponsabilidade de identificar isso e tentar corrigir isso, né? Muitas vezes as pessoas... Foi um fato que você falou que eu achei interessante, pela pessoa não querer tratar disso, né? E dela não ter inteligência emocional para identificar que ela mesma precisa corrigir esse processo. Exatamente. Senão ela não alcança o próximo nível. E fica vivendo como se fosse assim, ó, aquela roda. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não sai daquela circunstância. Não é mais ou menos isso? Exatamente. A primeira coisa é entender que existiram injustiças. E que é injustiça, não fica tentando buscar o porquê. Por que isso aconteceu comigo? Por que o mundo fez isso? Por que o mundo foi cruel comigo? É injustiça, injustiça não tem porquê. Senão seria justiça. Se tivesse porquê, seria justiça. É verdade. Então é uma injustiça. Entenda que, assim como o sol nasce para todos, a chuva também cai sobre todos. Sim. Vai cair sobre justos e injustos também. Então, às vezes, a coisa ruim vai acontecer com pessoas boas. Bruce Lee tinha uma frase que ele falava, que era achar que as coisas boas vão acontecer. Aliás, as coisas ruins não vão acontecer com você por você ser uma boa pessoa, é como achar que um tigre não vai te devorar só porque você é vegetariano. Então, quando você começa a pensar que as injustiças vão acontecer sobre todos, vão acontecer com a gente também. Estamos sujeitos. Todo mundo no mesmo mundo, né? A gente perde muito tempo procurando o porquê, viu, Rodrigo? É verdade. É o principal. E é onde as pessoas perdem tempo. Se as pessoas procurassem menos o porquê e procurassem corrigir, as pessoas teriam muito mais inteligência emocional do que tem. É verdade. Eu acredito que muitas das vezes, nem sempre a gente vai ter a explicação para tudo nessa vida. Na verdade, a minoria das vezes. A gente não vai conseguir ter... E a gente quer, né? É impressionante como o ser humano, ele quer explicação para tudo. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fiz isso? Por que aquilo? E aquela como dizer, a gente fica se culpando demais por certas circunstâncias que a gente passou, né? Exatamente. E não faz sentido, porque
quando você fica se culpando muito e se cobrando muito, isso faz mal para você mesmo. Exatamente. Até porque a culpa, ela é um fardo muito pesado para o ser humano carregar.